o que mais importa nesse mercado é repertório. Principalmente no universo da inteligência artificial, é visão de mundo. Porque essa questão da diversidade hoje em dia é tratada muito como uma obrigação pelas marcas. Sim. Ou como algo que é extremamente publicitário, que não acontece na vida real. Eu construo muitas estratégias de disciplina na minha vida, então exercício físico, meditação. É o que tá fazendo vocês dominarem o market share de mercado. Eu acho surreal uma marca com origem brasileira ter conseguido ultrapassar o concorrente, que é a Ray-Ban. The Boardcast. Fala, turma! Quinto episódio do The Boardcast, o seu podcast que desmistifica a Creator Economy e mostra estratégias por trás das grandes marcas e maiores personalidades e profissionais deste mercado. E hoje eu tô com um convidado muito especial que faz parte da minha trajetória, da minha carreira, passou de colega de trabalho e já virou amigo. Caio Pânfilo! Obrigado, meu amor, que honra estar aqui falando com você sobre esse assunto tão importante e ser introduzido desse jeito por você, que também para mim é uma referência. Tô muito feliz de estar aqui. Eu que tô. Gente, ele é head da Chili Beans, tem uma trajetória gigante, assim, no mercado já. Já palestrou em evento meu, faz parte da minha vida. E estamos aqui para bater um belo de um papo. E eu já quero começar o seguinte, amigo. Quanto tempo que você tá na Chili? Tô há 6 anos na Chili Beans. 6 anos na Chili Beans. Inspiração para Exatamente. quem quer carreira aí, gente. 15 anos de história e tô há 6 anos na Chili Beans. Como é que você começou? Me conta um pouco da sua história. Amiga, eu acho que eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Muito bom. Porque eu sou fruto de uma escola construtivista. E a escola construtivista tem um tipo de ensino que o conhecimento é construído e não somente passado. Então, dentro das aulas, a gente tinha aula, sei lá, dentro de uma célula. Assim, a sala de estudo era uma célula. E a gente ia construindo o ensino junto com o professor. E dentro da grade, não tinha só aula que o professor passa o conhecimento. Tinha projetos. Então, tinha projeto de química, projeto de física, projeto de teatro, projeto de dança. E eu sempre era o quê? O líder do projeto. Eu sempre fazia o uniforme, o logo do time. Então, quando tinha competição de futebol, eu fazia a farda, eu fazia o logo, eu criava a experiência que os convidados iam ter no stand. A gente era desafiado, por exemplo, a fazer um stand que contasse a história de como a célula funciona. E eu sempre estava ali liderando, então eu era ali o produtor, o PR, o designer, desde que eu me entendo por gente. Que legal. Assim. E eu também sou fruto de uma família muito empreendedora. Assim. Meu avô era um escritor autodidata, assim, ele só fez até a 4ª série, mas ele se tornou escritor, alfaiate, artesão. E ele aprendeu tudo sozinho, e esse conhecimento passou muito para mim. Assim. E aí eu entrei na faculdade, logo depois que eu terminei, fiz comunicação social na Federal da Bahia, com habilitação em produção em comunicação e cultura. Gigante. Era um curso de estudos culturais misturado com produção cultural, e era um curso também muito que ia do conhecimento para a prática também. Então a gente recebia da faculdade, sei lá, R$20 mil para produzir um evento. A gente recebia câmera para fazer filme. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu entrei para a produtora júnior, e aí eu não parei de estagiar e de trabalhar na época, imagina, 15 anos atrás, com comunicação digital. Nossa. Então eu fiz, tipo assim, logo no começo da minha carreira, eu fiz redes sociais do governo da Bahia, eu fiz as redes sociais da Ivete Sangalo, que foi uma loucura. Eu sou de Salvador, né? E aí, logo no começo da carreira, eu comecei já trabalhando com uma comunicação que, na época, já era inovadora, digamos assim. Tive boas oportunidades no início da carreira. E aí, no meio da faculdade, eu falei, tá, tudo bem, eu sinto que eu estou trabalhando desde que eu nasci, eu preciso dar um segundo de descanso para minha cabeça. Fui para a Argentina estudar arte multimídia. Incrível. E aí, quando eu cheguei na Argentina, foi o momento que eu entendi como me conectar com as pessoas através da arte e através da emoção. E isso é um aprendizado que eu carrego até hoje no meu trabalho. Voltei para Salvador para terminar o meu curso e tive a minha primeira grande oportunidade, que foi na Arandas Marketing Boutique, uma agência boutique que atendia um cliente nacional, que era a Natura. E o meu primeiro projeto foi o Natura Musical. Conheço. Então eu era maravilhoso. É o projeto da Natura que incentiva a música no Brasil. E logo de cara, ter recebido esse desafio tão grande me conectou assim com
o Brasil inteiro através da arte. Então, tinha, às vezes, 17 shows no mesmo dia que a gente tinha que fazer a ativação da Natura dentro desses shows. Então, estava, às vezes, produzindo o show e gerenciando um show em outra cidade, digamos assim. E eu acho que o principal aprendizado que eu tive logo de cara na minha carreira é relacionamento, amiga, assim. Todo trabalho que eu desenvolvo até hoje, ele tem como princípio o relacionamento. Através do relacionamento você conquista fornecedor, você conquista mídia, você conquista prestígio. E esse foi o meu primeiro grande aprendizado, assim. E a Natura Musical me abriu portas, mas também me abriu os olhos, porque logo eu percebi que Salvador tinha uma limitação muito grande para mim. Porque em Salvador, infelizmente, a gente não tem tudo distribuído de forma igualitária no Brasil. Sabemos. E apesar de eu amar minha cidade, dentro do universo da comunicação e do marketing é muito restrito. Então, assim, para você chegar em um nível grande, ou você vai trabalhar com turismo, ou você vai trabalhar com carnaval. E eu já sentia que eu não queria nenhum nem outro. Óbvio, existem histórias incríveis, publicitários incríveis, mas é um caminho mais difícil e as oportunidades são escassas. E aí, numa das vezes, e eu estava trabalhando mais fora de Salvador do que em Salvador. E numa das vezes que eu vim para São Paulo, conheci o Brasil inteiro, inclusive, através do Natura Musical. Sensacional. E aí, numa dessas que eu vim aqui para São Paulo, eu conheci minha primeira chefa, a Flávia Ragazzo. Eu agradeço muito por ela ter facilitado essa minha entrada no mercado de trabalho de São Paulo. E eu recebi essa proposta para vir trabalhar aqui numa agência de PR. Agora me pergunta, eu sabia o que era PR? Não, não fazia a menor ideia. A Flávia foi muito louca de me contratar, assim. Porque eu não tinha nenhuma experiência. Ela falou assim, não, mas eu preciso de alguém que seja criativo e inteligente como você. E era para atender a Diageo, na Agência Ideal. Guarda esse nome, Agência Ideal. Foi a minha primeira agência que eu trabalhei aqui. E aí, de novo, abriram-se portas, assim, é uma mistura de... Acho que a carreira, na verdade, é uma mistura de oportunidade com sorte, com a garra de você... E um bom trabalho, não se desmereça. Exato. Não, e a garra de você pegar aquela chance e fazer acontecer. Exatamente. E aí, atendendo o Diageo, imagina... 2014, a gente estava trabalhando influência naquele período. Era outra coisa. Não, total. Completamente diferente, assim. E aí eu atendi Diageo durante um tempo. Então, Smirnoff, Tanqueray, Johnny Walker, Ciroc. Eu participei do movimento de trazer o gin para o Brasil, nesse período. Você comentou no Influencer Summit. Exatamente. Esse eu acho que é um dos cases mais interessantes, assim, que eu já tive. Trabalhar com bebida dentro do universo do lifestyle, assim. Então, era tipo a gente desenhar qual a persona de cada uma das marcas. E eu tive cases muito interessantes. Um desses foi de trazer o gin para o Brasil, esse movimento que aconteceu há 10 anos atrás. O paladar do brasileiro não era acostumado a tomar um drink amargo. E a gente descobriu que o primeiro drink da noite é o drink que você continua bebendo normalmente. Então, a gente se apossou dessa ideia. Você, tipo, toma um drink e continua tomando aquele drink. E aí, a nossa ideia era apresentar o gin como o primeiro drink da noite, então parceria com bares, mas a gente precisava da influência. Então, a gente... entendeu que o gin, naquela época, tinha um ar mais cult, mais sofisticado, digamos assim. Então, a gente contratou fotógrafos, arquitetos, todos esses influenciadores do topo da pirâmide na época. Influenciador naquela época era isso, né? Era celebridade. Eram celebridades ou profissionais do topo da pirâmide. Sim, total. Né? E a gente desenvolveu um festival de drinks ao redor do Brasil. Então, além de ser um movimento de influência, era um movimento de mercado também, né? Porque a gente fazia com que os bares se inscrevessem e comprassem o quê? Vocês a inverteram garrafa. a chavinha. Exatamente. Então, E além disso, surgiram várias receitas que tropicalizaram o gin, né? Então, gin com tangerina, com morango, o gin com tropical maracujá. Que tá aí até hoje. Exatamente. O brasileiro tem esse dom, né? De pegar o que acontece lá fora e melhorar. Exatamente. E aí, durante esse período, eu trabalhei com a Diageo.
trabalhei com o Ciroc, e aí depois disso eu recebi uma proposta para trabalhar em outra agência, de novo bebida, Heineken, mas ao invés da marca mãe, a Heineken Verde, eu trabalhei com a categoria, com toda a plataforma, com todo o portfólio de mainstream economy. Então, são essas cervejas de larga escala. Mistel. Amstel, Bavária, no Grau, Glacial, Kaiser. Cada um com seu universo. Então, o universo do sertanejo, o universo LGBT de Amstel. Então, era muito interessante, assim. Era um trabalho de influência muito forte. Eu trabalhei também com Outback, trabalhei com McDonald's. Então, passei por 3 agências de grande porte, assim, e atendendo clientes nacionais. E aí, o último cliente que eu atendi antes de entrar na Chili Beans era uma plataforma de tecnologia. Não vou citar o nome, mas era uma plataforma muito complexa. Assim. Era uma plataforma que ela não fazia a transação econômica, ela era uma plataforma de compra e venda. E ela não se responsabilizava pelo que acontecia no meio. Puta, era um intermediário ali. Ela era um intermediário. Mas ela não era, tipo, como se fosse uma fintech? Não, era um marketplace que você anunciava, mas ela não se responsabilizava pela transação. A transação ficava a cargo dos usuários. Caramba. E aí o grande problema disso é golpe. Total. Então, assim, eram inúmeros golpes todos os dias. Compliance. Nossa, mas assim, e aí você começa a não acreditar naquilo que você está vendendo, sabe? Como é que você vai vender isso para o mercado através da influência, através da assessoria de imprensa, se é uma coisa que você não acredita? Então, foi um ano que eu sofri muito, assim, porque eu via os golpes acontecendo, principalmente com a classe C, e aquilo estava me consumindo, assim. E aí... Como que a empresa ganhava? Anúncio. Ah, tá. Essa era a grande questão. Ela não colocava features de segurança, porque quanto mais features de segurança, menos usuário. Porque o cara fica mais receoso, né? E na época, anúncio era mar azul, né? Exatamente. Entendi. E era, assim, era a plataforma mais acessada, assim. E aí, isso foi me consumindo por dentro, assim. Teve um dia que eu tava voltando triste, assim, no metrô, cansado, e encontrei chefe da minha primeira agência, por isso que eu falei agência ideal, o Will, no metrô. Aí eu falei, Will, não tô legal, cara, tipo, acho que meu negócio é lifestyle, meu negócio é moda. Ele falou, tá rolando uma vaga na Chili Beans, que é um cliente que a gente tá atendendo, eu acho que eles já fecharam, mas eu vou te indicar. E eles realmente já tinham fechado, mas o Will falou bem de mim lá dentro. E eles toparam conversar comigo. Eu fui passando de etapa em etapa e chegou no Caíto. E meu sonho, Paty, era, tipo, sair de agência e me tornar cliente. E aí eu passei uma semana assistindo todos os podcasts possíveis, lendo tudo sobre o Caíto, sobre a história da marca. Até coach eu fui fazer, só que a coach me cobrou R$6.000. Nossa! Pra me dar um coach pra uma isso? entrevista. Eu falei, querida, obrigado, agradeço, mas isso nem tem esse dinheiro na conta. E aí, sabe o que ela fez? Ela me mandou um áudio, menina maravilhosa, assim, eu me esqueci o nome dela. Eu tenho muito a agradecer, porque ela gravou um áudio descrevendo todo o meu currículo, descrevendo a vaga e falando tudo que eu deveria ter falado. Maravilhosa. Mas não serviu de nada. Porque eu ouvi aquele áudio como se fosse um podcast na minha vida. Falei, não, essa vaga é minha. Quando eu cheguei lá, que eu sentei, você conhece o Caíto, né? CEO da Chili Beans, Shark Tank. Foi basicamente um episódio de Shark Tank, assim. Porque eu sentei na frente dele... Aí comecei com todo o meu script. Não, porque eu já passei por grandes marcas, eu tenho grandes cases, McDonald's. Ele falou, não, beleza, tudo bem, já entendi. Mas assim, você estudou a Chili Beans? O que você faria se... E aí ele começou a trazer vários cases. Puta, sensacional. E questões pra eu resolver ali na hora. E como eram coisas muito internas, eu nunca tinha imaginado que a empresa passava por esse tipo de situação e lançamentos que ele ia colocar no mercado ainda. Mas como eu tinha vindo muito do operacional e eu fiz toda essa crescente, foi uma troca muito boa. Que legal. E aí foram 2 horas de conversa. E aí a gente foi construindo junto, o pensamento bateu e tudo mais. Então ele falava, eu tenho uma categoria geek, o que você faria para lançar essa categoria? E eu ali, influenciadores, eventos, usei toda a minha imaginação, foi muito legal, assim, eu me senti completamente num episódio de Shark Tank.
E aí, no final, ele falou, vou adorar trabalhar com você. E aí Que eu entrei na Chili incrível. Beans e tô lá desde Não, a agora. Chili Desde Beans é a sua então, cara, velho. Não tem já outra, assim. Eu é te muito olho, doido. você é Chili É Beans muito doido. inteiro. E eu e o Caíto, a gente é muito tico e teco, assim, a gente é muito É, parecido, né? que legal isso. Arianos, os dois. Nossa, sim. É, Gênio forte. é. E se dão bem. Interessante demais isso, amigo. Você trouxe 2 insights em toda a sua história, que para quem é jovem, empreendedor, enfim, pode anotar, que é a questão do network. Network realmente é a base de tudo. O relacionamento é a base de Total. tudo. É aquilo, seja interessante antes de ser uma pessoa interessada, né? Total. E a questão que você trouxe sobre você ter ido viajar para a Argentina e você entendeu esse dinamismo de se conectar com as pessoas através de emoção, que hoje é essencial para qualquer negócio. Total. Hoje, quando a gente olha para o mercado, a gente tem muitas empresas. Se eu quero comprar uma caneca, eu não tenho só a Camicado. Eu tenho milhares de oportunidades e ofertas no mercado. O que vai fazer eu tomar minha decisão de compra é o quanto eu me conecto com aquela marca. E isso tem que reverberar na campanha publicitária. Então, anotem isso daí, porque de fato é muito legal, muito importante. Amiga, eu acho que tem 2 coisas interessantes aí, realmente, assim. A questão da Argentina, e hoje eu entendo, ela trouxe muito para mim uma perspectiva de beber de fontes diferentes, assim, porque eu poderia ter saído para fazer um curso de marketing, um curso de Sim. comunicação, mas ter ido para o universo da arte abriu meus olhos, né? Me trouxe umas sensibilidades que antes eu não tinha, assim. Então, acho que uma das coisas mais importantes para o profissional do marketing, para o profissional da comunicação, para o profissional da creator economy, é beber de fontes diferentes, é entender de outros mercados, é ter outras visões. E eu acho que mais do que a técnica ou conhecimento, o que mais importa nesse mercado é repertório. Quando eu vou entrevistar uma pessoa, obviamente tem todas as questões técnicas que precisam ser cumpridas, mas o mais importante hoje, principalmente no universo da inteligência artificial, é visão de mundo, É. né? Então, assim, quem vai se destacar, quem vai realmente construir, é quem tem visão de mundo, quem tem repertório refinado para entender e tomar decisões nesse mundo fragmentado que a gente está vivendo, assim. E a arte foi muito importante para mim, por um aspecto pessoal também, né? Porque eu sempre me conectei muito com a arte, então eu era aquela criança que pintava, que escrevia, que se expressava. Então foi um momento muito importante nesse sentido para mim também, mas principalmente por uma questão de visão de mundo, assim, Sim. né? Eu acho que eu me considero dentro da comunicação um contador de histórias, né? Eu acho que a mensagem ela é melhor absorvida pelo ser humano, porque a nossa capacidade de entender e construir histórias É muito maior. é primordial, assim. Sim. Então, a arte traz esse aspecto da emoção, da conexão, do feeling, que é algo que você só aprende fazendo, né? E a segunda questão sobre networking, gente, assim, é a base de todo trabalho humano, né? Exato. Em qualquer área, mas principalmente na nossa área. Assim, Sim. não subestime o poder de um bom relacionamento com todos os escalões. Assim. Às vezes Exatamente. passam pessoas por nossa vida que a gente nem se dá conta, mas que lá na frente vai te trazer um aprendizado ou uma outra conexão, ou vai se desdobrar em negócios. Quantas vezes eu fiz negócio em fila de bebida? Não, a tua própria história de encontrar seu ex-chefe no metrô e ele que te colocou na Chile. Exatamente. Imagina se eu não tivesse um bom relacionamento com essa Exatamente. pessoa, se eu não tivesse uma conexão com essa pessoa. Então, um dos meus primeiros cases, a primeira coisa que eu entrei na Telebiz há 6 anos, mas nem sempre fui head de marketing, né? Eu entrei como coordenador. E a primeira coisa que aconteceu quando eu assumi como head, inclusive Cauê Sanches, que passou por aqui, foi meu chefe e me ensinou muito sobre esse lado humano, inclusive. A primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei, amiga, assim, parecia uma coisa divina. Eu entrei como head de marketing em junho. E por conta de toda a mudança estrutural, ainda não tinha uma campanha de diversidade, assim. E a gente não tinha muito budget. Eu precisava entrar já entregando alguma coisa, mas ainda não tinha as ferramentas e o budget necessário.
E eu tava numa festa na DQ, era o lançamento, acho que era o Homem do Ano, não lembro exatamente o que era, ou era uma capa. Gente, trocando ideia na fila da bebida, conheci um menino, o Carlos Bendel, agradeço ele até hoje. E aí eu falando pra ele, nossa, cara, eu tô passando por um momento, trocando ideia, assim, de bebida mesmo. Uhum. E ele falou, eu sou fotógrafo, eu topo fazer essa campanha de hoje pra amanhã. Aí já juntou do lado, já tinha um stylist, o Igor. Puta, isso Ele é falou, eu tô comunicação na precisando de veia, portfólio. Eu falei, gente, vamos fazer essa campanha? Em uma semana, a gente fez a campanha a gente trouxe, a gente resolveu, ao invés de trazer influenciadores e artistas, contar a história dos vendedores da Chili Beans. Isso é sensacional. Então a gente pegou os caras, tirou da loja, colocou num estúdio, com um puta look, assim, incrível. Que foda. E o nome da campanha era Sou Que Sou. Assim, a gente conseguiu fazer tudo em uma semana só e foi uma das campanhas que teve mais engajamento orgânico, assim. Isso é animal. Tudo velho. isso pelo poder Nossa, do alinhamento que animal. cósmico, que é muito importante, e do relacionamento, sabe? Às vezes você tá numa situação que, se você abrir um pouco o olho, surgem diversas oportunidades. Mas isso que você trouxe é muito interessante, porque é muito difícil alguém... Eu sou suspeita, gente. Chili Beans eu sou apaixonada, a gente trabalha junto há muitos anos, mas é muito difícil uma marca olhar para os vendedores na ponta e valorizá-los, sabendo que eles são o ponto de conexão que você tem no off com o teu consumidor. Total. E quando você traz eles para dentro, o senso de pertencimento deles, além de aumentar, cria essa cultura que o Chili Beans tem muito bem, mas anima eles de querer entregar realmente algo legal. E aí ele pega aquela pílula de conteúdo e joga pro amigo, pra mãe, pro pai, pro tio, tudo isso no final das contas gera mais empatia de usuário, de conexão e gera venda, né? Que é o final das contas. Muito E o bom. consumidor, ele quer saber a verdade da sua marca, né? Total. É muito legal, porque principalmente essa questão da diversidade hoje em dia é tratada muito como uma obrigação pelas marcas, Sim. ou como algo que é extremamente publicitário e que não acontece na vida real. Acho que o principal asset da Chili Beans É ter na veia, né? é o respeito, assim, ao ser humano como ele é, sabe? Isso não é um discurso de marca, assim. Você vê que desde o surgimento da Chili Beans, a Chili Beans é calcada na diversidade, assim. Então, nada mais verdadeiro do que contar a história de quem está nesse front, né? Porque eu acho que o verdadeiro trabalho de diversidade, na verdade, não é fazer publicidade ou dar visibilidade. Sim. É realmente fazer a roda girar, né? Total. É fazer a economia girar através dessas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de ter construído essa comunicação que você acompanha de perto. Não, sensacional, amiga. Eu admiro demais. E falando ainda em diversidade em Chili Beans, eu lembro que eu fiquei espantada quando eu parei para observar, né? Quando eu olhei o primeiro Chili Mob Cruise que a gente assinou junto. Quando eu olhei de fora, no pós-evento, né? Porque na hora é uma loucura, a gente quer entregar isso e aquilo, eu lá fazendo as minhas atividades. Quando eu fui fazer um debriefing comigo mesma para entender o que era a dimensão da superdose num navio, cara, a diversidade que vocês colocam, ela é tão de ponta a ponta que até uma galera indígena tava lá Total. consagrando o rapé. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, pega em tudo, não é tipo aquele de cumprir tabela, como você colocou muito bem, que as marcas fazem de diversidade racial, diversidade de gênero, acabou. Mano, passa por todos os setores, é diversidade regional, é de crença, é de tudo. Isso é muito sensacional, as marcas deveriam muito se inspirar nisso. E aí, entrando ainda nesse gancho, quando a gente olha para uma marca, é todo 360 que faz ela se exponencializar. E todo esse crescimento da linha de comunicação que vocês estão fazendo numa amplitude de posicionamento de marca, comunidade, trabalho de influência muito bem feito e tudo isso, além da história dos óculos que a gente já vai entrar, que eu acho sensacional, é o que está fazendo vocês dominarem o market share de mercado. Porque eu acho surreal uma marca com origem brasileira ter conseguido ultrapassar o concorrente, que é a Ray-Ban, que todo mundo sabe que é gigante. Aham. Isso, para mim, nossa, coloca time de vocês e Caíto num patamar muito acima quando a gente olha para a marca de fato, sabe?
Amiga, não é à toa que a gente é estudo de caso de Harvard há mais de 10 anos, né, na verdade. Não sabia. Que A foda. Chili Beans tem 26% do mercado e a Ray-Ban tem 9%. Isso é gigante. Então a gente é uma discrepância muito grande. É o único país do mundo onde uma marca de óculos bate a Ray-Ban, porque a Ray-Ban é número 1 no mundo inteiro. Sim. E o fato de ser essencialmente brasileira e de entender o nosso consumidor, eu acho que é o nosso grande diferencial, né? Tem uma história muito interessante sobre essa questão indígena. Foi muito desafiador na minha carreira, porque, tudo bem, a Chili Beans é uma empresa super diversa, a gente consegue se conectar com diversos públicos, mas a gente está vivendo um mundo muito polarizado, né? Muito. E a questão indígena foi muito politizada, né? E eu precisei separar o Caio pessoal do Caio profissional para entender como é que a gente se conectaria com os povos originários. Eu falo, gente, uma marca de óculos, fazer uma coleção com povos originários. Eu me perguntava se isso era ideal, se era o melhor caminho realmente. Tinha meus receios e as minhas travas justamente pela polarização e os impactos que isso poderia ter para a marca. Até o dia que os indígenas foram lá. Uma parte da comunidade foi na Chili Beans, foi uma coisa assim, sensacional. Eles fizeram todo um ritual dentro da Chili Beans e um ritual antes da gente começar a nossa reunião, abençoaram a gente, abençoaram esse movimento. E quando eles disseram pra gente que a gente tem uma visão errada de como os indígenas devem participar da sociedade, mudou completamente a minha visão. Porque eles disseram assim, não é um consenso entre a comunidade indígena, obviamente. Mas os Yawanawá, eles se posicionam dessa maneira. Eles falaram, ó, a gente é indígena, a gente está aqui e a gente precisa participar e estar nessas rodas de conversa. A gente está vivendo esse sistema e a gente precisa espalhar a nossa mensagem porque nós somos os guardiões da natureza e a gente precisa estar nessas mesas de decisão. Então, se vocês têm essa plataforma, se vocês têm esse produto, que bom que vocês podem ajudar a gente a contar a nossa história. E a minha visão mudou completamente, porque assim, a gente tem essa visão de que o indígena tem que estar lá naquele estilo de vida que ele construiu, enquanto a gente está predando o universo ao redor, né? E assim, eles têm tecnologia, eles têm iPhone, eles têm... o mundo contemporâneo é assim, entendeu? Então, foi muito interessante e eu falei assim, tá, agora que eu comprei essa ideia, que eu entendo que eles querem estar junto com a gente, como é que a gente constrói essa história? Então, 100% dos óculos foram feitos com plástico recolhido do fundo do oceano. 100% dos royalties foram revertidos para o plano de vida Yawanawá, né, que é um conjunto de ações que melhoram a qualidade de vida da comunidade. A gente fechou um projeto que a gente tem até hoje de crédito de reciclagem. Então, 100% dos produtos, não dos produtos, 100% dos materiais envolvidos na produção e distribuição dessas peças, a gente pegava e recolhia os mesmos materiais da natureza, como se fosse um crédito de carbono, mas é crédito de reciclagem. Então, teve todo um trabalho que não estava só no release, entendeu? Que realmente fazia parte dessa história. E a nossa campanha não foi uma campanha publicitária que teve o Alok também nessa campanha, porque era um projeto que ele tinha em parceria com essas comunidades, mas a gente contou a história deles. A gente falou sobre a questão feminina dentro das comunidades. A gente contou a história dos povos originários, a gente contou a história deles, falou da cultura, falou da religião. Então, a gente realmente se viu como porta e além de estampar a história deles por todos os cantos do país, né? Por mais de 1.300 lojas que estavam comunicando ali essa mensagem tão importante que os indígenas têm para a gente. Então, qual marca do mundo poderia fazer uma coleção com... E aí, quando lançou, tava assim, gente, vai vir discussão política. A gente não teve... Um ruído. Um ruído de comunicação. Então, eu fiquei muito feliz. E ali foi o momento que... Foi um dos momentos que eu falei, nossa, a marca tem muita força. E tem muita verdade, né?
Tem para se muita força, conectar com todo tipo de gente. Isso é muito único, assim, muito singular. Muito diferente. Abre muitas janelas de questionamentos na minha cabeça que eu quero te fazer quando fala de Chili Beans, porque é uma marca muito case. Vocês têm muitos territórios muito certeiros, né? E é uma marca que não foge desses territórios. Então, é muito interessante estudar Chili Beans. Só que você falou sobre as 1.300 franquias, né? Eu sei que eu sempre te faço essas perguntas quando a gente tá falando de evento e debate, mas aqui a gente tem tempo. Cara, como é que é o desafio de, tipo, na ponta, velho? Você ser literalmente o cabeça que pensa no marketing 360 graus em todas as suas nuances, ok, com o seu time, mas a estratégia tem que partir de você. Pra chegar realmente em todas essas 1.300 franquias e conseguir mensurar ROI de tudo isso. Qual que é o tamanho do desafio, velho? Tipo, o seu dia a dia, assim, Caíto chega, vamos lançar essa coleção aqui. O que a gente vai desenhar para essa campanha aqui? Como que é o dia a dia, no tático ali? É uma loucura. Amei. Mas é uma loucura gostosa. Eu acho que tem... o primeiro desafio, na verdade, é o volume de informação. Então, quando a gente está falando de 1.300 lojas, 350 franqueados do Brasil inteiro, com realidades completamente diferentes, eu acho que esse é o primeiro desafio. Tem um desafio interno. A gente lança 10 óculos de sol, 10 óculos de grau e 5 relógios por semana. É muito louco. Então, o modelo de negócio da Chili Beans é edição limitada e volume de lançamento, porque toda vez que você chega na loja, você vai encontrar uma loja diferente e aquele vendedor tem ali na ponta um argumento de venda, de dizer, ó, se você não comprar agora, não tem. E isso é verdade, porque os produtos têm uma profundidade muito baixa e um giro muito rápido. E é agressiva, hein, essa estratégia? É super agressivo. Muito. É super agressivo. Então, a primeira coisa de toda é um alinhamento interno muito grande. Então, eu, como cabeça da área, estou conectado com todas as áreas da empresa. Então, produto, licenciamento, comercial, planejamento, então, financeiro, entender a estratégia da empresa e entender como o marketing pode estar conectado às necessidades comerciais é o primeiro desafio. Porque tem um volume muito grande de lançamento, um volume muito grande de informações e algumas vezes necessidades descasadas, porque além de cuidar do varejo, eu preciso cuidar da marca. Então, nem sempre uma necessidade comercial é a melhor estratégia de marketing possível. Porque se eu trabalho somente o varejo e a necessidade da venda, eu esqueço do branding, do construção da marca. Então, é um jogo tênue, é um jogo de tabuleiro que eu tenho que estar ali o tempo todo direcionando e fazendo os ajustes necessários para que o carro não saia do trilho. E aí, o segundo desafio é uma equipe de 30 pessoas multidisciplinar e super talentosa. Então, tendo esse alinhamento com a equipe interna, o segundo desafio é liderar 30 pessoas. E o que eu aprendi, assim, porque como eu vim do operacional, eu sei das dificuldades que o estagiário tem, que o analista tem, que os coordenadores têm. Então, meu trabalho hoje é muito mais, Paty, ser aquele comandante do navio, sabe? Então, assim, ter uma visão a longo prazo de para onde a gente tem que ir como marca, ter uma visão de quais são as nossas prioridades e quais não são, e desobstruir, né? Criar um ambiente para que essas mentes consigam colocar os projetos na rua. O marketing tem um problema muito grande que é muita ideia. Se você deixar o barco correr, é muita ideia. Então, meu trabalho é fazer essas ideias irem para a rua e decidir quais são as melhores para a gente conseguir executar. E, ao mesmo tempo, uma governança ali, né? Para não deixar o posicionamento da marca ser esquecido. Exatamente. E justamente não ter essa questão de olhar mais para o varejo, esquecer do branding. Exatamente. Muito legal. Então,
feito esses 2 trabalhos, tem o nosso terceiro trabalho, que é a gestão dos próprios franqueados, né? A gente está falando de um Brasil que tem vários Brasis. A gente está falando de 350 franqueados, 1.300 lojas. Então, a realidade de um cara no interior é diferente da realidade do cara no capital. A realidade de um cara que tem um quiosque no metrô é diferente da realidade de um cara que tem um shopping no Cidade Jardim, né? E a gente tem 2 marcas. A gente tem a Chili Beans vermelha, que é a marca focada em óculos de sol, e a Ótica Chili Beans, focada em óculos de grau. Agora, é uma marca muito recente. Então, a gente já construiu uma história de conexão profunda com o consumidor em óculos de sol. E agora é um desafio muito grande criar uma segunda marca focada em óculos de grau com grandes players no mercado. Assim. Então, é super desafiador. E a gente estava até brincando aqui, eu acho que uma necessidade de quem trabalha com isso é ter TDAH. TDAH, a gente falou disso, gente. E ter TDAH, eu tenho aprendido muito isso, que é uma dádiva, na verdade, a gente conseguir lidar com a quantidade de informações que a gente lida, com a Principalmente na era velocidade digital, né, amigo? que a gente tem. Então, eu construo muitas estratégias de disciplina na minha vida, então exercício físico, meditação e o dia muito bem pautado, assim. Então o Igor até acha engraçado, o Igor, meu marido tá aqui, ele acha até engraçado porque eu escolho a roupa no dia anterior e eu tenho o próximo dia inteiro pautado, do começo ao fim eu sei o que eu tenho que entregar. Gestão de tempo é uma dádiva, né? Disciplina, e é uma coisa que eu aprendi muito com o Caíto. 2 coisas, você não precisa ser o mais criativo ou o mais talentoso, mas se você for mais disciplinado, você chega longe. Cara, deixa eu falar uma coisa. O seu ex-chefe, o Cauê, que você comentou que sentou aqui, eu não sei se ele aprendeu com o Caíto, mas ele trouxe isso também, porque ele falou que ele não se considera criativo, ele se considera disciplinado. E que a disciplina realmente supera qualquer outro tipo de argumento, de característica nossa. Eu me considero super criativo. Você é muito criativo. Eu sou muito criativo. Inclusive, eu acho que é o lugar onde eu mais tenho tesão, assim, dentro da profissão, é ter ideia. Quando a gente senta junto e começa a mirabolar o que vai ter no evento, como é que vai ser. Isso é o que me dá mais tesão, assim. Sim. Mas isso é 10% do meu dia. E é aquilo que você falou, é organizar essas infinitas ideias em cada caixinha, né? Então, eu preciso ter disciplina para sentar e ficar 2 horas fazendo uma planilha de budget. Porque vai te consumir. Que é a parte chata, mas é necessário, né? A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E você trouxe um ponto que, por mais que não seja de marketing, é de empreendedorismo, que eu amo falar, que é a questão do equilíbrio, né? Então a gente tem que ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual, meditar, ir para academia, fazer exercício físico, porque tudo isso controla e regula nossos hormônios e tudo que a gente carrega aqui na nossa cabeça para lidar com o dia a dia, né? Tem que ter. E tem que escolher as batalhas também, né, Paty? Eu acho que, assim, a gente tá vivendo um momento, e principalmente essa nova geração, que quer tudo para ontem, para agora, ao mesmo tempo. Essa cultura da performance absoluta. Então, eu tenho feito muito exercício de back to basics, assim, sabe? Nem sempre todos os pratinhos vão estar equilibrados, mas os necessários. Os necessários, sabe? Eu tenho desenvolvido também além da autocrítica, um auto-amor, sabe? De dizer assim, tudo bem, tá com uma barriguinha hoje. Se acolher, eu tô dando conta disso, eu tô reformando um apartamento, eu tô fazendo trabalho. Então, ter esse olhar de se respeitar mesmo é super necessário. Super, porque hoje em dia, com as redes, a gente acaba se comparando, a gente acaba tendo muita pressão em nós mesmos através do que a gente vê, cara. Isso é muito tóxico. Principalmente a gente que trabalha nesse mercado de marketing, porque é aquilo, a gente tem a glamour, a gente tem prestígio, a gente vai ali, vai aqui, entra em todo lugar, conhece um monte de gente, então a nossa régua acaba sendo muito alta. Então, quando a gente se olha e fala, putz, preciso fazer isso aqui, preciso fazer aquilo, depois você para e fala, por que eu tô falando que eu preciso fazer essas coisas? Eu não preciso, né? Sabe uma coisa que eu tenho desenvolvido na minha rotina, que me traz disciplina e que me traz mais criatividade?
o tédio. Assim, a gente tá chegando num modelo de sociedade em que o ócio, até no ócio você precisa ter o ócio criativo, o ócio produtivo. Até quando você está descansando, você está trabalhando. Você quer fazer alguma coisa, sua cabeça não para. Você precisa estar conectado, você precisa estar tendo insights, você está precisando pensar no próximo lançamento. E eu tenho desenvolvido rotinas de desconexão. Isso é sensacional. E de tédio, sabe? De sentar, sabe, no fim de semana. Como é que você se provoca para ter tédio? Me conta, vou tentar praticar isso. Eu me programo para ter tédio. Por exemplo, esse foi um final de semana que a gente fez isso. A gente falou, sem celular, vamos só viver o que tem para viver. Então a gente... assim, o tédio mesmo, até para regulação de dopamina é super importante, para o jejum, para o seu organismo se autorregular, entendeu? Então, assim, atividades que não têm liberação excessiva de dopamina. Então, passeio, olhar para o teto, ouvir uma música, ler um livro, meditar, cozinhar. A tarefas manuais, entendeu? Então, Sai um pouco de tela, né? Respirar o ar. Nossa, é super necessário. Eu já ia te perguntar, assistir uma série, se assiste série, só que querendo ou não, é estímulo de dopamina e tela. É super tela. Tela é dopamina, não 100%. tem jeito. Que interessante. E assim, quando você, por exemplo, se desconecta, rola uma angústia no começo, né? Aquela angústia da notificação, do eu tô perdendo alguma coisa. Mas depois que você supera essa angústia, você começa a lidar com o tempo de outra maneira. Esse final de semana, assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas que a gente fez e era 7 da tarde ainda. Então a gente acordou, foi malhar, leu, cochilou, só coisas que não exigem, sabe? Passeamos, vimos o sol. Isso é muito bom. É super importante. E isso é o que nos torna mais humanos. E aí, na segunda-feira, você tá tinindo, porque você criou espaço na sua cabeça que não é um espaço produtivo, entendeu? É um espaço de regulação mesmo, de centramento do corpo, de aterramento. E aí sim você consegue produzir, tem estofo dentro de você para conseguir receber informação e produzir, né? Muito interessante. E a conexão espiritual também, que é uma coisa que, assim, eu deixei de lado durante um tempo e a vida me mostrou, por A mais B, a necessidade absoluta da gente se reconectar. Não tem como. Com o espírito. É um negócio que não adianta você eu acho que é aquilo, né? Todo mundo fala, eu quero ser próspero, próspero, próspero. A galera acha que prosperidade é dinheiro. Total. Não é. Tem gente que não tem dinheiro e tem gente que faz obra para as pessoas de caridade e é extremamente feliz e próspero e você sente a energia maravilhosa da pessoa. Então, ok, dinheiro faz parte de abundância, de prosperidade, com toda certeza, mas de nada vale ele se você não tiver um equilíbrio, né? E ser feliz com você como físico, ser feliz com você na sua profissão, ser feliz com você na sua família, ser feliz com você como um todo, uma completude, né? Então, esse alinhamento que você está falando é muito necessário. É muito necessário. E eu sou filho de uma família... Metade da minha família é evangélica e metade da minha família é sincretismo religioso. Nossa. Então, do evangelho à macumba, assim, que basicamente. Loucura! Interessante então, isso. Espiritualidade, de alguma forma, sempre teve presente na minha vida. Assim. Sim. E minha mãe tem uma conexão com Deus absurda, assim. E que ela passou isso para mim também. A gente tem visões diferentes do que é Deus. Sim, mas o que importa é se conectar com a energia. Mas é absurda a conexão que ela tem com essa energia que ela chama de Deus. E que é o religare, né? O se reconectar. Então, assim, até se você é ateu, olha para o seu espírito. Porque é super importante. Amigo, nada a ver com o que a gente tá falando, mas você falou disso. Eu assisto muito aquele canal de... Assisto muito não, já assisti uns 3. Mas de 1 contra 30, sabe? Sei. E aí foi lá um evangélico, eu acho, contra 30 ateus. Macumbeiros? Ah, tá. Não, 30 ateus. 30 ateus. Ele falou um negócio muito interessante, que é o seguinte... E isso independe da religião. Qualquer um que estiver sentado naquela cadeira iria concordar na minha concepção. Porque ele falou a seguinte frase... Para um ateu ser ateu, ele precisa ter mais fé do que alguém que acredita em algo. As pessoas não entenderam. E aí ele falou, cara, para você ser ateu, você precisa acreditar
que o universo, ele vai reger a tua vida de alguma forma, e que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Então, de certa forma, você tem uma crença de que a sua vida tá indo ali porque ela tem que estar indo ali. Mas quem disse que ela tem que estar indo pra lá? Alguma coisa. É que o ateu tem mais fé do que quem tá depositando. Só que é interno, porque ele não coloca em ninguém, mas, tipo, ele se questiona do porquê que a vida... ele acorda e vai viver a vida. Só que, pra um ateu, olha só, como é que um ateu vai, tipo assim, acreditar que ele vai conseguir romper em ser um empreendedor foda, uma pessoa que tem uma carreira gigante no mercado, tendo fé nele mesmo. Mas então ele tem o quê? Ele tem fé. Tem fé. Então, tipo, é muito um paradoxo, muito louco, muito paradoxo, né? É muito interessante isso. Muito bom, fiquei muito curioso bom. agora. Depois você assiste, eu vou te Mas mandar faz no todo WhatsApp. sentido. Muito bom. Amigo, voltando aqui um pouco pra Chile, depois a gente falar de Creator Economy um pouco, quero saber ainda um pouco sobre a Chile como um todo. Porque eu lembro que na Superdose, pra quem não sabe, a gente, a Superdose é a convenção que a Chili Beans faz, que na verdade a gente não chama mais de convenção, né? Mas é uma cultura interna de como se fosse... explicar a superdose, Como explicar né? a superdose? É como se fosse um endomarketing, mas ao mesmo tempo não é um endomarketing porque o franqueado não é interno, não é uma comunidade. E é muito louco, assim, porque é uma energia muito grande que quem tá de fora consegue sentir. Por mais que eu me considere Chili Bean, eu falo pra Magal, me considero Chili Beaners. Mas ainda assim, eu estou de fora e quem tá de fora consegue sentir. Então é um evento para vários franqueados e que o Caíto sobe no palco e aí fica o grito de comunidade de cultura e você vê que eles abraçam mesmo toda a marca. E aí tem a ranqueada, né, de premiação para quem vendeu mais. Podia e tudo botar mais. um trechinho depois. Sim, super. Eu vou pedir pra edição colocar, super. Tá aqui, ó. É culpa dela. Acaba aí. Fazer o momento final. É muito sensacional, assim, aquele trabalho. E aí, dentro de uma das superdoses que eu vi, o Caíto fala, né? Pô, a gente é um clichê, mas não é um clichê, porque é na veia. A gente não vende um produto, a gente vende uma história. Então, quando você olha todos os óculos que tem as colaborações de vocês e tal, e até os que não são collab, mas são linhas que vocês soltam, tem uma história. É a coleção, eu não sei se foi Beatles ou se foi Rolling Stones, eu não me lembro, mas era algum cantor de rock, alguma banda de rock, que tinha na haste do óculos uma guitarra, a coleção com linha geek, que tem algum tipo de personalização que lembra. Então, eu tenho vários em casa que às vezes eu olho e falo, putz, tem um óculos que eu sou apaixonada que eu tenho na minha casa, que vocês me mandaram, e que na haste dele tem, acho que a silhueta do Mickey. Eu não sabia que era da Disney. Quando eu olhei, eu falei, gente, que gracinha. Então, você sente uma empatia, uma conexão com o produto que, realmente, ele conta uma história. Mexeu com a minha criança interior. Então, me conta mais um pouco disso, de, tipo assim, marketing de produto. Como é que é o processo quando você vê aqui no macro, tipo, a campanha é com um fulano de tal. E aí, como é que vocês descem isso para marketing de produto e desenho, essa história? Isso é muito legal, porque além da história do produto, todo mundo tem uma história com Chili Beans, né? Todo mundo tem um óculos que conheceu a pessoa amada no Rock in Rio e compraram óculos do Rock in Rio junto. Todo mundo tem uma história com a Chili Beans, assim. E o produto conta história. Eu acho que um dos grandes diferenciais que fazem da gente líder de mercado é justamente esse, assim. A Ray-Ban tem lá os produtos, uma marca incrível, maravilhosa, pioneira, mas é diferente, mas que é o mesmo produto. Sim. Né? Agregando tecnologia, muda uma cor, muda alguma coisa. A gente lança essa quantidade de produtos que eu falei para você. Cada um dos produtos da Chili Beans conta uma história através dele. Então, por exemplo, eu vou te contar uma história. A Rita Lee foi fazer, há anos atrás, eu nem fazia parte, mas eu sei dessa história. A Chili Beans, a Rita Lee foi
a Rita Lee foi desenvolver a linha dela. Então ela chegou lá e falou assim, eu já vi 2 vezes disco voador na minha vida. Aí o Caíto falou, que maravilhoso, desenha aqui pra gente esse disco voador. Ela desenhou num papel. Eles pegaram esse desenho e colocaram na haste do óculos. Então, para o fã da Rita Lee que chega no nosso ponto de venda, aquele já não é mais um óculos que tem um logo da Rita Lee. É um óculos que tem uma história. A mesma coisa com tem um óculos do Faroeste Caboclo, por exemplo, que tem ali a espingarda na haste. A haste tem formato de espingarda, da Winchester 22. Então, cada um dos produtos tem um óculos, por exemplo, de Beatles, que é feito com a mesma madeira da guitarra deles. Então, quando o consumidor chega no ponto de venda, aquele produto se torna outra coisa, tem uma outra conexão. O trabalho de desenvolvimento de produto é muito bem feito. Assim. A gente tem um time de designers que eles ficam trazendo todas as tendências que vão estar vigentes no mundo daqui a 2 anos. Então, só para você saber, a gente já tem o calendário 2027 fechado. É muito louco, porque cada óculos demora mais ou menos 1 ano para ser desenvolvido. Mas aí vamos colocar uma coisa, vai. Com certeza vocês surfam muito em tendência, porque eu já vi, já sei. Vocês têm o calendário 27. Surgiu alguma coisa que você viu, que você falou, puta, eu preciso apresentar isso aqui pro Caíto. Você apresenta, a gente consegue fazer essas 2 coisas, assim. Quando a gente precisa fazer o desenvolvimento de um licenciamento com um estudo profundo, que vai trazer todo o lifestyle daquele artista ou daquela marca dentro do produto, esse desenvolvimento dura 12 meses. Mas a gente tem um fluxo muito azeitado com as fábricas, que a gente consegue, às vezes, obviamente, não fazer esse desenvolvimento, mas conseguir reformular ali. E essas coleções que vocês fazem mais de longo prazo, é algo que vocês sabem que vai ter realmente o estofo ali, independente do timing. Tipo, coleção Harry Potter. Sabe? É tipo isso, né? A gente sabe porque a gente faz estudos, então a gente tem... na verdade, assim, são 5 territórios da marca. Então, moda, música, arte, geek ou cultura pop e o esporte. Então, assim, primeira coisa de todas é ter os pilares claros da sua marca é uma das coisas mais importantes, porque é muito fácil você perder o foco. Porque a gente poderia estar lançando produto de várias categorias ou de vários universos, e muitas marcas buscam a gente hoje em dia para lançar seus produtos, mas a gente é muito fiel aos nossos pilares. Então, o estudo de tendências, ele vai nessa direção. Entender... e aí tem plataforma para isso, tem estudos de mercado, tem a visão de mundo dos nossos designers. Então, a gente está sempre olhando para frente e entendendo o que vai ser tendência lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sujeito a algumas mudanças de roteiro. Então, às vezes, você vai lançar um produto com um artista, por exemplo, e você não tem certeza de como aquele artista vai estar naquele ano ou naquele período especificamente. Então, aconteceu recentemente, eu nem contei essa história, mas, por exemplo, a gente foi lançar uma coleção com a Ivete Sangalo. Uma coleção incrível, tinha toda uma estratégia montada, tinha toda uma narrativa construída nessa marca. E na semana em que aconteceu o lançamento, a gente foi para Vale Tudo, para novela, fez todo um 360. Surgiu a história da PEC. E os artistas estavam sendo cobrados por se posicionarem em relação a esse. E aí a gente vive esse movimento, né? Os consumidores acham que os artistas precisam se posicionar em relação a tudo e qualquer coisa. Então a gente teve essa questão ali nas redes sociais, problemas que só acontecem nas redes sociais, às vezes também tem isso. Teve um outro movimento que foi isso, a gente tinha uma coleção com a Ludmilla, incrível, maravilhosa, estava tudo certo, e aí na semana do lançamento a artista começou a sofrer ataques racistas nas redes sociais. Que isso, e que desativou absurdo. as redes sociais. Então, Nossa. a gente estava com tudo preparado para pôr o carro na rua, e aí acontece isso. A gente está sujeito a esse tipo de coisa. E aí, como é que lida gestão de crise dessa forma? Hoje em dia eu tenho uma visão sobre o que é crise e o que é episódio midiático, né? Então, assim, tem crise que a marca está envolvida num escândalo, o artista está envolvido num escândalo. E tem um episódio midiático, aquela situação está acontecendo por fatores externos, assim. Então,
eu acredito que a Ivete Sangalo não precisa se posicionar em relação a tudo. Ela é uma pessoa que defende várias causas, Sim. que defende várias minorias. Tá na história dela, fala por si só, e ela estava lançando um álbum ali. Ela não precisa estar envolvida em todas as situações. Então tem muita coisa que é tipo, a gente deixa passar, esfria e volta com o assunto. Foi o Sim. caso da Ivete Sangalo. É super profissional e faz uma entrega incrível, e não foi diferente dessa vez. Uhum. No caso da Ludmilla, já era um pouco mais grave, né? A gente estava falando de uma questão Oh. racista, né? E a marca se colocou, e a gente fez uma narrativa, e a marca se colocou na frente como defensora, Lógico. principalmente desse pilar de diversidade que é super importante. Então a gente criou uma narrativa nas nossas redes sociais em defesa da Ludmilla, que abraçou a campanha que veio na sequência. Ah, assim. sensacional. E eu tenho um relacionamento muito legal com o time da Ludmilla, e eles me agradecem até hoje, assim, por esse momento. Mas a gente está sujeito. Então, por exemplo, tem outra coisa que é muito complexo, é quando a gente lança, por exemplo, licenciado com algum label de filme ou de produção audiovisual. Uhum. A gente nunca sabe se ela vai ser lançada de fato naquela data. Porque as produções atrasam, porque as coisas mudam de data. Então, a nossa grande estratégia é lançar aquela coleção, por exemplo, Wandinha, ou One Piece, ou Dragon Ball Z, no momento em que tenha um lançamento daquele label, ou um movimento que junte essas conversas. Então, lançamento da nova temporada, ou lançamento do novo filme. Às vezes não casa. Sim. E a gente precisa lidar com isso. Ou a gente segura o estoque e espera esse lançamento acontecer, ou a gente lança e cria a nossa própria história e a nossa própria conexão com o consumidor. Sim. Mas é um jogo de feeling e de movimento, assim. Apesar da gente ser muito disciplinado e da gente ter essa previsibilidade do que está no nosso calendário, existe uma flexibilidade da gente conseguir fazer alguns ajustes. Até por performance de marca também. Exatamente. Né? Então, e às vezes, por exemplo, o produto tem uma ideia de lançamento ali porque aquilo ali comercialmente é viável. E às vezes a gente precisa chegar e falar, putz, gente, por que a gente não lança nesse outro período aqui? Porque vai ter uma conversa no digital muito bem amarrada. Uhum. E aí a gente consegue fazer essas mudanças ali para adequar o calendário. Mas é um super desafio. A gente tem 44 coleções por ano. É muita coisa. É muita coisa. Nossa. São 22 coleções por marca. É um trabalho de calendário muito grande. É muito extenso. Assim. Sim. Eu atendi muito tempo Cacau Show e eu achei que era desafiador. Então, É muito desafiador você ter muita coleção assim. Exatamente. É muito, muito complexo. Amigo, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que licenciamento sempre esteve no DNA da Tilly, né? Isso é o grande diferencial de vocês. Como que vocês olham para o mercado de marketing de influência hoje? Porque a gente sabe que ele vive mudando o tempo inteiro. É uma dinâmica muito maluca. Tanto o processo de contratação, de precificação, regulamentação e todas essas nuances que a gente já sabe. Mas você como head, como Tilly Beans, como que você olha para a influência hoje, sabe? Comparando, assim, a marca Tilly Beans. É assim, a influência e a creator economy estão intrínsecas à história da Tilly Beans. Assim, eu nunca trabalhei numa empresa que desse tanta importância para isso. Uhum. Né? Desde a construção do nosso calendário, então você vê influenciadores digitais e celebridades assinando coleções, até a reverberação delas. Então, dentro desses 5 territórios, a gente tem influenciadores para cada um dos pilares. O que eu sinto que é muito importante assim, para a nossa estratégia? De dividir os influenciadores por necessidade. Então, existem influenciadores que vão trazer endosso para sua marca, e existem influenciadores que vão trazer performance para sua marca. É muito louco assim, a gente ver a transformação que aconteceu no universo digital, desde que e eu não falo só dentro da Tilly Beans nesses últimos 6 anos, mas desde o começo da minha carreira. Assim. Então, respondendo a sua pergunta, é de extrema importância, mas a gente precisa estar atento às transformações diariamente. Assim. Eu acabei de fazer um curso de TikTok e eu descobri que a gente estava fazendo tudo errado. Olha só, cara. Apesar de a gente ter um vasto conteúdo dentro da plataforma, eu me enganei.
sobre como essa plataforma poderia ser usada. Assim. Na verdade, a gente tem a tendência de replicar a mensagem da Conteúdos. marca em diversos canais. E a gente estava usando o TikTok dessa maneira. Só que o TikTok está vindo para quebrar Ele o tem universo uma da linguagem influência. muito diferente. Completamente. Assim. E a estratégia que a gente estava utilizando no canal foi totalmente reformulada. Então, o TikTok exige que você tenha uma produção de conteúdo específica para aquele universo, com uma linguagem específica para aquele universo. E tem uma coisa que eu entendi, que eu descobri dentro do TikTok, que são as subculturas. Né? Antes a gente tinha, assim, fazendo uma rápida linha do tempo. Antes você tinha a TV, o rádio e as revistas. Então era uma comunicação unidirecional. A gente comunicava e o cliente recebia. Depois a gente passou para a era da influência, né? Para a era digital e principalmente da influência, em que a comunicação acontece em comunidades, né? Então, você usa o influenciador para comunicar a sua marca e você recebe o feedback. E aí chega o TikTok, em que o usuário está no centro da discussão, né? Não mais a marca ou mais o território da marca, mas a conversa. Então, por exemplo, um produto que tem todo... Peraí. Eu acho que eu já comecei a me perder aqui, né? Não, você tá falando do TikTok. Eu quero que você mergulhe mais nisso, no TikTok. O que é mais importante dentro do TikTok é a conversa e as subculturas. Então, você tem todo tipo de conteúdo para todo tipo de cultura e para todo tipo de gente. A hiperpersonalização de conteúdo que o TikTok traz abre um espectro de influência, amiga, sem precedentes. Sem precedentes. Quando eu olho para o começo da minha carreira, em que os influenciadores eram grandes celebridades ou grandes... basicamente, gente que tinha dinheiro. Esse era o universo da influência quando eu comecei minha carreira. Então, o lifestyle, o bom vivan. Eram os milionários. Assim. E aí, depois você passa por uma outra era de influenciadores da vida real, de influenciadores... Mas ainda assim, o que importava para as marcas era a base daqueles seguidores. Era o número de seguidores que ele tinha ou a quantidade de pessoas que ele conseguia atingir. Isso já não é mais tão relevante. Não. O que eu, como marca, busco dentro de um influenciador hoje em dia é como ele se conecta com a comunidade dele e de como ele passa a mensagem de uma maneira eficaz, eficiente e genuína, a ponto de gerar conversão e identificação de marca. Então, hoje você tem influenciadores minúsculos que geram muito mais negócio para marcas do que influenciadores que têm uma base gigantesca de seguidores. Eles O lideram jogo comunidade. mudou completamente. Agora, eu tenho uma resposta definitiva? Não tenho. Assim, esse universo do marketing, o universo da comunicação é tentativa, erro, tentativa e acerto, mudança de rota. E você acredita, tipo, fielmente, assim, que grande parte do crescimento da Tilha, até falando em ROI financeiro, veio por conta de estratégia de influência também? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu já tive ano que mais de 1/3 do valor de mídia que eu tinha foi em Pra pessoas. influência. Eu vim do universo do PR, o universo das relações públicas e o universo dos influenciadores. Então, eu carrego isso junto comigo. DNA, né? No DNA da marca. Primeiro que não dá para ser uma marca autorreferencial. Quando é só a marca falando dela mesma, não tem mais credibilidade no mundo de hoje. Sim. Mas é muito difícil, era muito difícil até hoje medir o ROI disso. Você fazia um trabalho de influência e rezava para esse cara chegar no ponto de venda. Hoje você tem ferramenta para medir o impacto dos influenciadores no varejo, né? A gente tem uma série de métricas e de tecnologias que permitem a gente fazer hoje. Sim. Então, uma das coisas que a gente não tinha e que foi uma coisa que eu desenvolvi era um funil de venda que conseguisse levar a partir do momento que o nosso consumidor era impactado, seja por uma mídia ou por uma comunicação com influenciadores, esse cara para o varejo. Então, a gente está desenvolvendo agora, que a gente já implantou em algumas lojas,
um bot de inteligência artificial. Então, ao invés de eu levar esse cara para um link na bio, eu levo esse cara direto para um bot de IA no WhatsApp, que faz o atendimento, o pré-atendimento desse cara e entende a necessidade específica dele. Você quer fazer um óculos e você tem a receita tal, então seu tipo de lente é esse e te conecta com o vendedor. Então, hoje, se eu quiser trazer o influenciador para fazer um anúncio, eu tenho como medir o quanto de conversão, porque esse meio do caminho ele não existia. Eu tinha a mídia, eu tinha um impacto, acendia uma vela e rezava para esse cara. Isso funcionou durante muito tempo. E hoje eu criei toda uma jornada desse consumidor e desse investimento de mídia que eu consigo saber se aquele influenciador específico gerou ou não lead e negócio na ponta. Muito interessante. Então, isso mudou completamente o jogo para a gente. Assim. Assim, uma das coisas que é mais forte na Chili Beans desde que eu entrei é o influenciador regional. O influenciador regional dentro do universo, dentro do ecossistema da Chili Beans, às vezes é até mais importante do que o influenciador que a gente coloca na porta de loja. Porque vocês estão falando de franquia, né? E para a gente conseguir ter essa conversão, não é só pulverizar em São Paulo. Fora que em São Paulo você tem muita briga, né? De muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho influenciador em Bom Jesus da Lapa. Eu não sabia que isso Que existia. vende. Exatamente. Que é uma cidade do interior da Bahia que vende mais do que qualquer mídia que eu coloque daqui. Então, a descentralização da comunicação dentro da Chili Beans vem também do respeito à diversidade, assim, de entender como isso é um modelo de negócio. Muito interessante isso. Agora, eu que tenho uma pergunta para você. Todas que você quiser. Como é que tá a vida dos influenciadores que estão nesse meio da pirâmide? Porque, assim, tem os... Eu vou te dizer porque é uma percepção minha e dos investimentos que eu tenho feito, tá? Tem influenciadores gigantes, que são os giga-influenciadores que pautam a internet, que esses caras dão resultado. Não tem jeito. Tipo assim, você pode não gostar do posicionamento A, B e C, da Virgínia, por exemplo, mas a menina dá resultado. Gera negócio, entendeu? Super. E você tem esse cara que tá vindo das subculturas do TikTok, que antes era um usuário comum e que hoje está gerando negócio para a marca. E você tem o influenciador regional. Esse cara do meio, ele está perdendo relevância? Ele não só está perdendo relevância, como ele também pode estar perdido em todas essas nuances. Porque, de fato, assim, inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei aqui, que foi a Giovanna Ferrarese, ela é dos primórdios de criação de conteúdo. E eu fiz exatamente essa pergunta para ela. E eu fiz um estudo e vi que de toda a população brasileira que se considera, né, influenciador, aí eu não sei se entra nano também, enfim, só 9% vive de publicidade. Então, quando a gente fala de creator economy, a gente fala não só sobre criar conteúdos e tornar o conteúdo um ativo, mas é se usar como marca para você realmente entender que você é uma empresa, que você pode criar ativos através de você, de qualquer forma, e não só infoproduto também. Mas tem muitos influenciadores que eles acabam se colocando no meio da pirâmide por essa falta de percepção. Porque o que acontece? Se você tá nesse meio da pirâmide e você olha gente vindo de subnicho do TikTok, gente sendo trendsetter, enfim, e nano que gera comunidade, pô, onde é que eu me encaixo aqui? Só que se ele olhar para quem tá em cima dele, ele vai perceber o seguinte: se eu pego VTube, se eu pego, enfim, a Virgínia, entre vários outros nomes, a Fran, eu olho para o quê? Cara, eles se profissionalizaram como empresa e criaram ramificações de produtos através deles. E aí isso faz com que o poder de influência deles aumentem, com que o poder de compra deles aumentem, o poder de venda deles aumentem e outra, a vida deles aumentem. E eles não fiquem refém de publicidade. Agora, quer se destacar com relação à publicidade, tem muito influenciador acomodado, que chegou ali de 600 mil, 500, 300, 1 milhão e pouco, só que assim, não cria conteúdo, vende o próprio lifestyle, sendo que a gente sabe que você falou, não funciona mais. Não funciona mais. Você precisa criar conteúdo. Hoje em dia tem influenciador que fala de ferramenta de manutenção e tem influenciador que fala de como você configura a sua câmera.
E antes, esse influenciador que falava como você configura a sua câmera era o influenciador que falava sobre todos os tipos de equipamento, de câmera, de microfone, de tudo. Então, os nichos se tornaram muito importantes. Então, esses caras, eles estão perdidos. Essa que é a realidade. E, de certa forma, aí a gente tem várias linhas de pensamento, né? Mas eles podem estar acomodados por conta de onde eles chegaram, e eles também podem estar perdidos e sendo vítimas da quantidade de informação, de dopamina que existe no meio de tudo isso. Mas comercialmente falando, eles precisam amadurecer muito. Porque se você quer sobreviver de internet, você precisa jogar o jogo. E se você não se encaixar... jogo, né? É um jogo, amigo. Se você não Todo se dia encaixa, muda o tempo inteiro. Muda o tempo E você não vai ficar sentado com a sua bunda na frente do computador, vendo bloquinho por bloquinho do que o Mark Zuckerberg tá fazendo, do que o Meta tá fazendo, do que toda a empresa tá fazendo para acompanhar o algoritmo. A galera coloca muito a culpa no algoritmo, sendo que a culpa não é do algoritmo, cara. Se você tiver constância no que você faz, souber se comunicar com a tua comunidade e você fazer um bom conteúdo que tenha relevância, não é o gancho de 3 segundos que vai matar seu vídeo. Posicionamento, história pra contar e senso de comunidade. Isso. E não mudou desde o começo, sempre foi isso. Não mudou. Só muda as ferramentas, os formatos. Exatamente. Porque se você parar pra ver, todas essas pessoas que hoje são os gigantes da internet, são as 3 coisas que eles têm. Posicionamento. E até quem surge do nada, o Bom Talvão. Surge do nada, eu não sei há quanto tempo que ele tá no mercado, então eu não posso falar que ele surgiu do nada. Mas como ele ficou famoso com o bordão dele, Arthur Paek, mesma coisa. O que é isso? Se a gente levar isso pra uma marca, é o quê? Posicionamento, tom de voz, branding. É isso. E eu lembro que eu escutei um negócio do Felca no seu evento, que eu fiquei pensando muito sobre isso, e isso funciona para todas as marcas, marcas pessoais e marcas. Todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo tem uma boa história para contar. E todo mundo pode fazer algo que pode mudar radicalmente a humanidade ou o seu entorno. Então, assim, como é que o seu conteúdo está contribuindo de fato para transformar quem está assistindo? Porque todo conteúdo que que hoje é uma enxurrada de conteúdo. Você se conecta através disso, né? O que aquele conteúdo está causando? Porque se você está vivendo o seu dia e transformando sua vida num grande BBB sem intencionalidade, sem posicionamento, é só para sem alimentar trazer teu uma ego. mensagem, certamente vai ser mais complexo no mundo de hoje que uma marca se conecte contigo. Total. E assim, se você pega exatamente isso que você falou e você coloca para negócio, é a mesma coisa de uma marca. Por que você cria a caneca para levar a pessoa do ponto A para o ponto B? Como é que você vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B? Qual que é o seu propósito? Você está realmente fazendo essa transformação? Ah, não, tô postando o meu dia a dia, a minha vida e eu quero que as pessoas gostem. Cara, um dia alguém me falou uma coisa, eu acho que eu até deve ter falado também quando a gente estava lá, enfim, eu falo essa frase o tempo inteiro. Eu não lembro quem me falou, eu não lembro onde eu vi, mas eu lembro que me marcou, que foi o seguinte: se você quer falar sobre o que você gosta, crie um Instagram pessoal. Porque você precisa entender o que a sua comunidade quer se você quiser fazer daquilo um negócio. Não tem como. Não tem como. Então, tipo, com certeza, por exemplo, Caíto, um homem de sucesso absoluto. Eu admiro, tava assistindo a 10ª temporada do Shark Tank no final de semana. Legal. Eu amo. E assim, com certeza, por mais que tudo ali ele deu ok final, com certeza muitas coisas ele acaba perdendo no argumento quando alguém coloca um argumento na frente dele que ele vê que realmente aquilo faz sentido e ele muda de opinião e fala, vamos fazer então. Quantas vezes, gente? Então, isso é muito normal, né? De você entender o que a sua comunidade quer e não aquilo que você pensa. E você precisa olhar para você como negócio quando você cria conteúdo com relação à sua sobrevivência de vida. Então, a galera tá meio perdida, assim. E tá meio perdida, mas ao mesmo tempo as oportunidades são múltiplas hoje em dia, né? Não precisa só... não precisa só fazer publicidade. Tem produto digital, tem produto físico,
tem licenciamento. Cara, tem... o Juliano Floss, amigo meu, você conhece com certeza. Eu vi esses dias, achei incrível a sacada, que eu não sei se foi ele que teve, se foi o empresário, se foi a marca, mas ele trocou o ícone do perfil dele, do Instagram, colocou o nome dele como a marca, o slogan que ele fez, ele criou uma parada, putz, eu não vou lembrar qual é a marca e nem qual é o nome do negócio dele, mas ele criou uma label para fazer campeonatos de dança em algum lugar patenteado por uma marca. Que E isso eu acho que virou uma legal. espécie de série com vários tipos de edições diferentes. Virou uma label, de fato. E é o posicionamento dele. Exato, e ele pega essas como a pessoas, comunidade. entendeu? Eu acho que essas pessoas que ele pega não são nem influenciadores. Eu acho que, de repente, as pessoas devem se cadastrar. Não sei, não entendi como é que funcionava, porque eu não fui atrás pra ver, eu vou olhar. Mas eu achei muito legal. Então, é você ter essa sacada, entendeu? Porra, eu sou do nicho de esporte, eu tô crescendo. Velho, monta uma label e vai num parque fazer uma aula com uma galera, um treinão com uma galera que é da tua comunidade. Você não precisa puxar influenciador. Pega uma galera que é da tua comunidade, se aproxima deles, entendeu? Começa a gerar assunto. Então, a galera se limita muito a isso. Eu vou criar conteúdo que eu gosto e eu vou esperar uma marca chegar até mim. Mano, você vai... Não vai chegar. Não tem como, não vai chegar. Não vai chegar. Sensacional, amigo. Amei o nosso papo. Maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta pra você que eu faço pra finalizar pra todo mundo, Diga. que é o seguinte. Imagina que daqui 5 minutos acabou o mundo, só que acabou o mundo só pra nossa geração e pra geração que antecede a gente. Então, as próximas gerações vão ficar aqui. Como que você gostaria de ser enxergado por essa próxima geração? O seu legado, o que você, Caio, deixaria para essa geração que vai vir a seguir de nós? Que louca essa pergunta, gente. Eu acho que eu gostaria de ser enxergado por alguém que transforma o seu entorno através do amor, assim. Eu tenho muito isso internalizado dentro de mim e eu levo para todos os meus pontos de contato, assim. Então, o respeito ao ser humano, o respeito à história, o respeito pelo outro, eu acho que é uma das coisas mais fortes e que eu levo para tudo na minha vida, assim. Então, eu gostaria de ser enxergado por isso. Muito forte, muito bom. Lindo, amei isso. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Faça tudo com amor. Eu amo isso, eu acho intrínseco isso. Sensacional, amigo, parabéns. Fala pra galera como é que eles te acham, qual é o seu @? @Caio Pânfilo, @Caio, P de pato, A-M de Maria, P-H-I-L-O. Pânfilo com PH. Em todas as redes. Muito bom. Sigam e aprendam e anotem esses insights, porque foi aula. Obrigada por ter vindo, amigo. Eu amei. Obrigado pela oportunidade. Incrível sempre. Maravilhoso. Trocar sempre. e aprender com você também. Sempre. É reciprocaço. Sei que existe essa palavra. Tamo junto. Gente, acompanhem aqui, @TheBoardcast em todas as redes e esperem pelo próximo episódio. Valeu. The Board.